vamos falar de alguns temas relacionados à parte de persistência de dados. Então, a gente vai começar falando sobre... Vou apresentar 3 materiais, tá? Serão 3 roteiros que a gente vai seguir. Nesse primeiro roteiro, a gente vai falar sobre o JPA. Na segunda parte, a gente vai falar sobre o JPQL e o Criteria. Tá? Vocês vão entender o que vem a ser isso. E no terceiro momento, a gente vai falar sobre o mapeamento objeto relacional. E a gente já vai fazer esse mapeamento no nosso projeto, na prática. Tá? Já vamos fazer essa configuração no nosso projeto. Então vamos lá, vamos começar aqui, seguindo o nosso roteiro, apresentando para vocês o JPA, que é o Java Persistence ou Java Persistence API. E vamos falar também do Hibernate. Tá? Então vamos lá. Para o desenvolvimento do projeto, nós utilizaremos o JPA e o Hibernate. E o que é o JPA, pessoal? O JPA é a especificação oficial que descreve como deve ser o comportamento dos frameworks de persistência com Java. Quando a gente fala de persistência, a gente está falando de toda aquela parte de manutenção de dados, inclusão de dados numa tabela do banco de dados, alteração, exclusão, consulta, tudo isso envolve persistência. Então o JPA, aqui eu prossigo com a definição, ele é como um projeto com várias interfaces. E o Hibernate é um framework que implementa essas interfaces. O Hibernate é quem, de fato, vai colocar a mão na massa. Então, é aquele conceito de interface. Você tem o JPA que define vamos colocar assim, que define uma série de métodos e como você utilizar esses métodos. Aí vem o Hibernate e implementa esses métodos. A ideia é mais ou menos assim, é mais ou menos essa. Tá? O Hibernate não é o único que faz isso, tá? Mas ele é o framework que nós vamos adotar no nosso curso e a gente explica agora por quê, olha. Porque o Hibernate é amplamente utilizado pela comunidade Java. Possui excelente documentação e existem inúmeros fóruns que tratam sobre ele. Uma coisa mais comum que você pode encontrar são comentários sobre o Hibernate, explicações, artigos, né? Fóruns. Em se tratando de mercado de trabalho, é uma excelente alternativa. O Hibernate trata-se de um framework ORM. E o que vem a ser o ORM? Vocês vão ouvir muito falar sobre isso aqui, ó, que é exatamente a terceira parte da nossa aula, que é Object Relational, ou Relational Mapping, mapeamento objeto relacional. Hoje vocês vão entender na prática o que é um mapeamento objeto relacional. Bom, eu não vou ler isso aqui, mas é uma definição que eu peguei lá no Wikipedia, né? E como esse material aqui eu vou estar disponibilizando para vocês, depois vocês vejam, né? É um conceito sobre essa parte de objeto relacional, né? Essa parte de mapeamento objeto relacional, essa parte de orientação objeto, né? Então vamos lá. Bom, a ideia aqui é a seguinte. Vamos entender duas coisas, tá? Primeiro o que está do lado esquerdo e depois o que está do lado direito. Bom, com o avançar do nosso curso, com o desenvolvimento e o decorrer do nosso curso, vocês já estudaram a parte de modelagem de dados, né? Ou melhor, vocês estão estudando, né, a parte de modelagem de dados e entendendo os conceitos de uma tabela, de um banco de dados. Muito bem. Por outro lado, vocês estão estudando, aprendendo, desenvolvendo, implementando comigo toda essa parte conceitual de classes, objetos, né, dentro do nosso projeto. Então, por exemplo, eu aqui do lado esquerdo, eu tenho o escopo de uma classe produto, ó, classe produto, dentro do nosso projeto. E do lado direito, eu tenho uma tabela de banco de dados chamada produto.
Então a gente vê o seguinte, olha só, vamos procurar rapidamente fazer algumas analogias. Ó, com o Hibernate, nós conseguimos transformar uma classe, que é isso aqui, essa classe, em uma tabela. Eu consigo transformar essa estrutura do produto, que eu tenho lá o código, o SKU e o nome, que a gente vem desenvolvendo nas aulas, né? Que a gente tem, eu consigo transformar essa classe numa tabela de banco de dados por meio do Hibernate. E o inverso eu também consigo. Eu consigo, com o Hibernate, transformar uma tabela de banco de dados em uma classe. Aí a gente começa a criar assim, umas analogias. A classe produto está para a tabela produto. O objeto produto, quando eu instancio um objeto, quer dizer, aquela ideia da classe é uma fábrica de objetos. A ideia da classe é uma fábrica de objetos. Dentro da classe produto, eu vou instanciar um produto. Fazendo a mesma analogia, na minha tabela de banco de dados produto, eu vou criar um registro, uma tupla, uma linha referente àquele produto. Essa é a ideia. Tá? E aí o Hibernate nos permite fazer esse trabalho de forma assim, automática, otimizando, facilitando todo o nosso trabalho como desenvolvedor. Bom, e para criar as nossas tabelas, nós não faremos nessa aula, né, mas vai ser uma próxima etapa. De forma incremental, nós vamos usar um utilitário lá no Eclipse chamado Flyway, tá? Que é uma ferramenta, né, bastante bacana, né, que vai fazer para a gente toda essa parte de criação das tabelas do nosso banco de dados. Tá? Com essa ferramenta aqui, a gente vai conseguir criar uma espécie de documentação, né, uma espécie de log de tudo que a gente fez, de toda a evolução do nosso banco de dados. Vai ser bem interessante. Bom, essa parte conceitual a gente já passou, né? Agora a gente vai para essa parte aqui. Vamos falar agora sobre o JPA Criteria e JPQL. Vamos lá, vamos iniciar essa apresentação aqui. Muito bem, então a gente continua dentro do contexto do JPA. Agora vocês vão conhecer o Criteria e o JPQL de forma bem breve, né? Mas vamos lá, para vocês terem uma ideia do que a gente vai usar aí no decorrer das aulas. O que é o JPQL? Quando você olha para esse nome aqui, JPQL te lembra SQL. O JPA, né, a Java Persistence, ou melhor, a Java Persistence Query Language, que é o JPQL, ela é utilizada para pesquisas no banco de dados, como também atualizações e exclusões, independentemente do gerenciador de banco de dados a ser utilizado. Ou seja, ela faz exatamente o que o SQL faz. As particularidades do banco de dados são tratadas por um tradutor chamado dialeto. A JPQL abstrai eventuais diferenças que um tradicional SQL pode ter de um banco de dados para o outro. Bom, eu não sei exatamente a experiência que vocês têm com SQL, tá? Mas imagine que o SQL seja uma linguagem estruturada de consulta para você utilizar, uma linguagem padrão para os bancos de dados. O detalhe é que nessa linguagem SQL, de um gerenciador de banco de dados para o outro, pode haver algumas diferenças de sintaxe. Tá? Pode ser que uma instrução SQL que você execute num gerenciador de banco de dados Oracle, você não consiga executar, por exemplo, no MySQL ou então no Postgre. No caso do JPQL, o que ele faz? Ele abstrai essas diferenças. E ele tem o conceito de orientação a objeto. Então, o JPQL, o que ele vai fazer? Ele vai criar o SQL para você. Então, você vai utilizar uma sintaxe de uma linguagem muito parecida com a SQL. Só que essa linguagem é baseada em orientação a objeto. Por exemplo, olha,
Imagine que a gente queira fazer uma consulta numa tabela de banco de dados. Imagina que eu tenho a minha tabela produto e eu quero selecionar nessa tabela o SKU igual a AA1111. Eu quero fazer essa seleção. A instrução JPQL seria select C from produto P where P.SKU igual a esse conteúdo que eu quero pesquisar. Olha, essa sintaxe é muito parecida com o que a gente faz lá no SQL. Só que aqui eu estou selecionando um objeto C. Tá? Bom, aqui a gente tem uma ideia mais apurada sobre isso. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou tomar a liberdade de abrir aqui um modelo que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Esse aqui é o diagrama de classes que a gente vai utilizar para o nosso projeto. Então, aqui, olha, nesse universo aqui, eu não sei se vocês estão, eu acredito que vocês estejam enxergando bem nessa parte aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui eu tenho a minha classe produto, eu tenho uma classe estilo, eu tenho aqui um enumerado chamado sabor e um enumerado chamado origem, tá? Essa é uma estrutura que a gente vai implementar na aula de hoje. Então, imagine que eu tenho aqui, ó, uma classe cliente e uma classe endereço de cliente, que é assim bastante intuitivo esse entendimento. Um cliente, ele possui um endereço. Esse endereço é totalmente dependente do cliente, né? Então imagine que eu quero fazer uma pesquisa de todos os clientes, como está aqui, ó, todos os clientes que residem nesse CEP. Então, olha, o CEP é um atributo que está aqui, ó. Deixa eu chamar a lupa aqui, para poder facilitar o visual de vocês, rapidamente. Olha só. O CEP é esse atributo aqui, ó, que pertence ao endereço. E o endereço está relacionado com o cliente, né? Muito bem. Quando eu for fazer a minha pesquisa, eu quero selecionar todos os clientes que residem nesse CEP. Qual é a ideia de consulta utilizando-se o JPQL? A gente faria o seguinte, olha, eu vou selecionar, eu vou chamar de C, que vai ser uma lista que vai ser gerada a partir do cliente, tá? Que eu dei um apelidozinho para ele aqui, ó, C, onde C ponto, esse C ponto refere-se ao cliente, ponto é endereço. Então, o JPQL ele já entende que existe uma relação de endereço com o cliente. Ponto CEP, por quê? Porque o CEP é uma propriedade de endereço. Então, automaticamente ele vai selecionar todos os clientes que residem nesse endereço, nesse CEP. É bem interessante, né? Bem interessante. Aqui, a sintaxe já é um pouco diferente do SQL. Parecida, né? Mas tem uma certa diferença, porque o conceito aqui é objeto, e a gente vai ver mais para frente, tá? Vamos em frente. Agora o criteria. O criteria, ele é um pouco diferente do JPQL. É uma outra alternativa que eu tenho para poder fazer aqueles mesmos procedimentos de persistência, inclusão, alteração, consulta, né? No caso da consulta, né, que a gente está utilizando como exemplo, a gente vai mostrar para vocês aqui, olha, que o criteria ele segue a mesma analogia do JPQL. No entanto, ele tem uma sintaxe própria. Então, aquele mesmo exemplo inicial que nós utilizamos para o JPQL, onde a gente quer pesquisar o SKU igual a esse valor aqui, ó, a gente está fazendo agora no criteria. Então, olha só, como é que a gente faz? Olha, a gente cria um objeto criteria a partir dessa classe criteria, e aí a gente utiliza esse manager, né, que é um outro objeto, e a gente busca na seção, e a gente cria um critério para a nossa classe produto. E esse critério que nós criamos, a gente adiciona uma restrição. Ou seja, eu quero capturar, eu quero definir um critério onde eu vou capturar o produto cujo SKU seja igual a isso aqui.
Ou seja, eu criei uma restrição. Eu só quero o SKU que seja igual a isso aqui. Eu poderia pendurar outros critérios aqui também. Tá? Ele pode parecer mais complexo, no entanto, ele é mais simples, por incrível que pareça. Tá? A gente vai seguir em frente aqui. A ideia seria apenas mostrar para vocês a existência, né, desses dois recursos e que a gente vai utilizar no futuro. Vamos lá. Aqui eu faço um comentário, né, sobre o que a gente fez. Eu vou seguir com as transparências. Tá? Aí vem uma perguntinha. O Criteria, ele pode ser utilizado tanto no JPA quanto no Hibernate. Qual iremos utilizar? A gente vai utilizar o Hibernate. Tá? Muito bem. Agora a gente vai para a terceira parte da nossa apresentação. Nós vamos falar agora sobre mapeamento objeto relacional e agora sim a gente vai ter uma prática em cima do que a gente vai apresentar para vocês. Tá? Bom, nós já demos uma ideia inicial do que vem a ser o que vem a ser um mapeamento objeto relacional. E a gente coloca o seguinte, olha, para que o JPA Hibernate consiga traduzir a nossa classe produto, que representa conceitualmente uma entidade e que fisicamente representará uma tabela no banco de dados, nós necessitamos fazer o seu mapeamento. Então, imagine aquela transparência inicial. Eu vou até voltar lá rapidamente. Eu vou voltar nessa transparência. Imagine o seguinte, olha, eu tenho uma classe e eu tenho uma tabela de banco de dados. Eu quero, na minha aplicação Java Web, utilizando o Spring, né, MVC, eu quero fazer esses caras aqui se comunicarem. Bom, para isso eu tenho que criar esse mapeamento. Eu tenho que criar uma classe que representa a tabela do meu banco de dados. Isso significa desenvolver um mapeamento. Tá? Então, na próxima transparência a gente vai ver um esboço desse mapeamento da classe produto. Olha só. Eu vou explicar com detalhes tudo isso aqui, tá? Mas observem que, para o que a gente já viu até essa aula, vocês já perceberam algumas diferenças. Nós criamos aqui uma notação entity, uma notação table, uma notação ID. Né? Anteriormente nós não tínhamos essa propriedade de código, agora nós temos. Né? E essa parte de baixo aqui era o que nós tínhamos, né? O SKU, o nome, a descrição. Tá? Então esse aqui é mais ou menos um esboço daquilo que a gente vai ver no decorrer dessa aula. Tá? Vamos lá. Aqui eu tenho essa imagem que representa o nosso diagrama de classe. E como eu falei com vocês, na aula de hoje nós vamos implementar um mapeamento dessa estrutura aqui, envolvendo uma tabela de produto, uma tabela de estilo de produto, os estilos de um produto, a tabela de sabor, ou melhor, aqui vai ser um enumerado, eu já vou explicar para vocês a diferença de uma tabela por enumerado, e aqui o enumerado de origem. Ou seja, o produto ele tem um estilo, o produto ele tem um sabor, e o produto tem também uma origem. Tá? Eu já delimitei que o produto ele pode ter uma origem nacional ou internacional, e que esse mesmo produto ele pode ter os seguintes sabores: doce, seco, suave e semi-seco. Vamos imaginar que isso aqui seja um estoque de vinhos, né? E o vinho vai ter lá o seu estilo. Só que o estilo vai ficar a cargo do usuário definir. Tá? Vamos em frente. Para a gente poder desenvolver a modelagem das classes, né, nós utilizamos esse software aqui, que é o Asta. Esse aqui é o site, asta.net. Tá? E aqui nós temos o nosso diagrama construído pelo Asta. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Aqui a gente está com a aplicação rodando, que é o Asta, né? Que nos permite criar essa série de diagramas da UML. No nosso caso, nós criamos o nosso diagrama de classe, que a gente vai implementar no nosso projeto. Tá? Ok, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Vamos lá. Uma outra alternativa que você pode utilizar é o Magic Draw. Magic Draw é uma outra alternativa para a construção dos diagramas.
tá? Bom, voltando à parte de modelagem, nós vamos iniciar com essa classe de produto. Veja as características da classe, seus atributos e relacionamentos. Então, bom, a gente tem aqui, conforme aquela interface que nós já criamos, eu vou até abrir aqui novamente, eu estou com a minha aplicação aqui aberta, né? Estou com a nossa aplicação aqui aberta, olha. De acordo com esse formulário que nós já até construímos na nossa aplicação, nós temos aqui a estrutura do nosso produto, com SKU, nome, descrição. A gente não vai utilizar foto, eu tenho aqui o valor, teor alcoólico, comissão, quantidade de estoque. Eu tenho aqui o estilo, eu tenho aqui o sabor e tenho a origem, como eu já comentei. Então a gente vai implementar isso aí. Vamos lá. Bom, agora a gente vai colocar a mão na massa. A primeira coisa que a gente faz para poder desenvolver esse mapeamento é irmos lá no Eclipse e configurarmos as dependências do JPA. Então, nós vamos utilizar algumas classes do Hibernate, né? Implementa o JPA, então a gente precisa definir essas dependências dessas classes que a gente vai utilizar. Então a gente vai, agora, vamos até o Eclipse. Eu já estou com a aplicação aberta, eu vou vir aqui, ó. Eu vou abrir o meu POM, né, inicialmente. E a gente vai vir aqui, eu já estou aqui com o meu rascunho aberto, para facilitar aqui o nosso trabalho, né? Para evitar uma digitação, senão a gente vai levar muito tempo. Então eu vou selecionar aqui, ó. Essa é a versão que nós vamos utilizar. Então a gente vai definir isso lá em cima, onde a gente define lá as versões das nossas dependências, né? Então vou fazer aqui, ó, vou colocar depois do login. Depois do login aqui, eu vou aqui definir a versão, e lá embaixo eu vou definir as dependências. As dependências a gente vai utilizar. Então eu volto aqui, venho aqui para o meu rascunho, e essas são as dependências do JPA que a gente vai utilizar. A gente vai fazer um comentário sobre isso, tá? Daqui a pouquinho. Então, depois daquela última dependência que nós criamos, né, que foi a parte de login que nós vimos na última aula, nós vamos aqui definir as nossas dependências. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui o JPA Hibernate e tenho aqui esse Hibernate Java 8. Eu vou até parar aqui o servidor, né? Depois a gente sobe com ele novamente. Vamos descer isso aqui um pouquinho, ok. Vamos voltar então lá para a nossa apresentação, tá? Então vamos lá. Então nós já definimos aqui a nossa versão. Olha, as dependências que nós vamos utilizar são essas e a gente vai passar a fazer um comentário bem rápido sobre elas, tá? Olha só, em primeiro lugar, vamos falar sobre essa dependência aqui, ó, Hibernate Entity Manager. Vamos lá. A dependência Hibernate Entity Manager irá baixar a implementação Hibernate e também a especificação do JPA com suas anotações. Por isso é importante esse projeto, que a gente está inserindo no nosso, né? Bom, em segundo lugar, no decorrer do desenvolvimento do projeto, nós vamos utilizar o tipo data. Vamos trabalhar com data. Em algumas classes nós vamos utilizar data. Por isso, nós já vamos incluir uma dependência lá no POM para a API de datas do Java 8. Utilizaremos o suporte implementado pelo Hibernate para esta API. Nós vamos utilizar o local date e o local time, por exemplo. Isso aqui são classes que a gente vai utilizar lá. Então, precisamos desse projeto, Hibernate Java 8. Tá? Essa é a razão de nós definirmos essas dependências. Bom, uma vez definidas as dependências, vamos iniciar o mapeamento da classe produto. Então vamos lá. Agora, pessoal, é mão na massa, tá? Bom, aqui nas transparências, eu apresento aqui, olha, tudo que a gente vai fazer. Tá? Então, eu vou na prática lá, já fazer toda essa montagem e depois a gente volta na apresentação, tá? Então vamos lá, já estou com o meu rascunhozinho aqui aberto, né? Em primeiro lugar, eu vou inserir toda essa classe aqui, com todos aqueles atributos que vocês viram, que já está tudo prontinho,
Eu vou dar um Ctrl C aqui e vou selecionar aqui, que nós já temos essa classe definida, né, aqui no nosso pacote model. Eu vou abrir aqui o produto, tá? Então a gente tem uma parte bem pequena dela, né? Então, na verdade, isso aqui vai ser mantido, só que a gente vai acrescentar muito mais. Então, vou dar um Ctrl A para poder selecionar tudo e um Ctrl V para poder jogar tudo por cima. Tá? Então, eu vou salvar aqui e vocês vão observar o seguinte, olha, veja que ele apresenta um errinho aqui, ó, ele vai apresentar um probleminha. Tá? Ele vai apresentar um probleminha aqui. Em algumas situações aqui, ele vai apresentar uns problemas. Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, na origem, você vê que ele já acendeu uma lâmpadazinha aqui, ó. Tá? No sabor, ele também já acendeu uma lâmpadazinha aqui, ó. E no estilo também. Por quê? Pelo seguinte, a gente volta aqui, ó. A gente volta aqui no modelo. Olha, eu peguei essa classe aqui e implementei. Já defini lá no modelo. Só que eu preciso também definir essas outras. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu já estou com elas todas prontas, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu volto aqui no meu Eclipse. Venho aqui no meu rascunho. Depois eu vou voltar na apresentação para estar explicando para vocês, tá? Isso com detalhes. Então, em primeiro lugar, eu vou implementar esse enumerado origem. Guardem bem, enumerado. Tá? Então, eu vou vir aqui no Eclipse e vou fazer o seguinte, ó. Lá no pacote model, então, tudo isso faz parte do meu modelo, né? Isso aqui, ó. Isso aqui tudo faz parte do meu modelo de classes, né? Então, eu vou clicar com o botão direito, porque eu vou criar aqui, não uma classe, mas agora eu vou criar um enumerado. Vou vir aqui, ó, new, vocês já vão entender o que é enumerado, tá? New, enum, cliquei com o botão esquerdo e vou chamá-lo de origem. Esse é o nome que a gente vai dar para ele. Beleza, ele já criou aqui o origem, tá? Observem que ele colocou public enum origem. Diferentemente do produto, quando eu tenho aqui, ó, public class, produto, isso não é classe, isso é um enumerado. Tá? Então eu vou lá no meu rascunhozinho, eu já vou pegar e já vou copiar tudo isso aqui. Ctrl C, né? Eu queria só mostrar para vocês como é que eu criei, né? Tem um Ctrl V, vou salvar. Opa, parece que chegou alguém na aula aí, vamos lá. Chegou alguém aí. Bom, quem será que entrou na aula aí? Pois vocês identifiquem para mim aí. O Firetest pode ser o Carlos, talvez ele entrou com o Firetest. Pode ser que seja o Carlos. Bom, mas vamos continuar, né? Vamos dar sequência aí, vamos lá. Vamos voltar aqui no projeto. Em casa agora. Ah, é o Carlos. Muito bem, Carlos. Se você puder acompanhar, vai ser ótimo. Vou tentar, Rubens. Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Então, nós criamos aqui, né, o nosso enum, origem. Então, eu vou criar agora o nosso próximo enum. Vou abrir aqui o nosso rascunho e vai ser o sabor, tá? Sabor. Então, a gente volta aqui no projeto, observa que ele criou aqui, origem.java. Ele vai criar o sabor.java também, ó. Clico com o botão direito, new, enum. Tá? E aqui eu coloco o nome dele, sabor. Pronto, agora ele já criou o sabor, né? Outro enumerado. Então a gente vem aqui, vou lá no meu rascunho, vou selecionar tudo isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou salvar, ok. Muito bem, então eu já criei, eu já tenho o meu produto. Vocês observem agora, eu volto no produto, ó, vocês vão observar o seguinte, ó. Anteriormente eu estava com um problema aqui na origem, tá vendo? Não tenho mais. Estava com problema no sabor, eu não tenho mais. Mas eu ainda continuo com um problema aqui no estilo. Por quê? Porque eu preciso criar, agora sim, isso aqui é uma classe. A classe estilo, e vocês vão entender daqui a pouquinho, tá? O que eu vou fazer. Então,
eu venho aqui agora, clico com o botão direito em Model e vou criar o quê? Vou criar uma classe. Estilo. Tá lá. Criei a classe estilo. Maravilha. Então agora, vamos lá no nosso rascunho. Eu vou pegar aqui meu estilo, vou selecionar tudo, tá, pessoal? Depois eu vou explicar para vocês direitinho. Se a gente fosse digitar isso aqui tudo, essa aula iria longe. Tá? Ctrl V, Ctrl S, muito bem. Então, olha, o que nós fizemos? Criamos, inicialmente, a nossa classe produto, né? Nós já havíamos criado uma parte dela, só que agora ela está completa. Criamos depois os enumerados origem e sabor. E depois criamos a classe estilo. Observem que agora já não tem mais problema. Tá? O produto agora já não apresenta problema nenhum. Aqui, ó. O estilo, ele apresentava problema, já não tem mais. A gente vai voltar para cá, tá? Para o código, mas eu vou lá seguir o meu roteiro de apresentação, que eu acho que está bem bacana aqui, ó, essa explicação aqui. Então vamos lá. Aqui eu estou iniciando a definição da classe produto. Observem que, na medida que a gente criou vários tipos, várias anotações, ele já foi fazendo os imports, tá vendo? Trazendo lá muitos do Javax Persistence, tá? Ele já trouxe tudo isso aqui, a gente vai explicar com detalhes tudo isso aí. Vamos lá. Vamos começar pela notação entity. A notação entity caracteriza a classe como uma entidade, ou seja, deverá possuir um atributo identificador. Então, ó, eu vou voltar aqui, ó, para vocês verem, olha, entity. Ou seja, lá no nosso modelo, aquelas classes que caracterizarem uma entidade no seu conceito de modelagem de dados, tá? Essa entidade necessariamente ela tem que ter um atributo identificador. Então, quando eu coloco essa notação entity, eu vou ter que definir esse atributo identificador, tá? Bom, observem que depois eu utilizo uma outra notação aqui, ó, chamada table. Aqui, ó, table. E esse table nada mais é do que definir o seguinte, olha, essa minha classe produto, ela vai criar ou vai atualizar uma tabela no banco de dados chamada produto. Então, o meu produto do banco de dados, ele vai começar com letra minúscula, a minha tabela. Se eu não colocasse esse name igual a produto aqui, ele criaria uma tabela com P maiúsculo, o que eu não quero. Então, por isso, eu coloco esse name igual a produto. Tá? E esse table é para caracterizar de que essa classe vai gerar uma tabela, caracterizando uma entidade. Tá? Observem como é que as coisas se encaixam agora, né? Todos os conceitos de modelagem, né, de banco de dados que vocês aprenderam. Vamos lá. Continuando aqui, ó, observem que eu tenho agora um ID. Por quê? Porque eu tenho na minha classe um atributo chamado código. Esse código vai ser o meu identificador, vai ser a minha chave primária. Tá? Então, eu utilizo essa notação @id para caracterizá-lo como identificador. Tá? E se vocês já viram, ao criar uma tabela de banco de dados, eu preciso definir aqui qual vai ser a estratégia de geração desse código. Normalmente, quando você cria uma tabela de banco de dados, uma entidade, você tem um ID, e esse ID ele é autonumerável, e essa numeração é automática. Então, é aqui que nós definimos para o nosso mapeamento ORM que esse código tem que ser gerado automaticamente, né? E com um tipo identidade, ou seja, ele vai ser autonumerado. Tá? Quer dizer, ele não se repete. Tá? Essa é a ideia do ID e do Generate Value. Obrigatórios, né, para os casos de entidade, né? Ou pelo menos uma boa prática. Bom, aí a gente continua.
Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o atributo aqui, ó, teor alcoólico, comissão, quantidade, estoque. Observem o seguinte, olha, para esses dois atributos, teor alcoólico e quantidade de estoque, eu criei essa notação column. Já para o comissão, não. Por quê? Claro de vocês entenderem isso. Lá na tabela do banco de dados, o nome do meu campo, ele vai se chamar teor underline alcoólico. Agora, na minha classe, a minha propriedade vai se chamar teor alcoólico, seguindo aquele padrão camel case, né? Eu explico aqui embaixo. Você coloca a primeira palavra começando com letras minúsculas e a segunda palavra com letras maiúsculas. Tá? Agora, quando isso aqui se transformar numa tabela de banco de dados, esse atributo aqui ele vai ter esse underline. Tá? Isso vale tanto para o teor alcoólico quanto para a quantidade de estoque. Então, sempre que eu quiser criar um nome de um campo lá na minha tabela de banco de dados, diferente da minha propriedade, que eu for utilizar aqui no meu mapeamento, eu tenho que necessariamente usar essa notação column. Tá? Essa é a ideia. No caso da comissão, o nome do meu campo lá da minha tabela vai ser comissão, do jeitinho que está aqui. Então, por isso eu não preciso colocar column. Tá? Essa é a ideia. Bom, aí a gente prossegue com esses campos aqui, a gente não mudou nada, né? SKU, nome e descrição, não mudamos nada. Agora vem um conceito muito interessante e importante, que é o conceito de um enumerado. Então vamos lá no modelo para ficar bem claro isso aqui. Olha, aqui, dentro da nossa classe, a gente não tem, por exemplo, esse campo origem. Ele não aparece aqui, mas ele aparece como um relacionamento, tá vendo? Com a minha classe produto. Agora, dentro da minha classe, a gente vai ter sim, olha aqui, ó, origem, o atributo origem. Mas olha só como ele é, por exemplo, como ele é diferente da comissão. A comissão eu coloco private, big decimal, que é o tipo do campo, que é um decimal grande, né? E o nome da propriedade, comissão, que vai ser o nome do meu campo no banco de dados. Que lá vai ser também um inteiro, né? Vai ser um valor, ou melhor, vai ser um valor decimal, né? Bom, no caso da origem, o tipo aqui é origem. O nome do atributo, o nome da propriedade é origem, mas é do tipo origem. Pô, mas que tipo origem é essa aqui? Olha só que detalhe, pessoal. Ó, eu vou segurar a tecla Ctrl e vou dar um cliquezinho no origem, olha. Ele já abriu o quê? O enumerado. Ele já foi para aquele arquivo, daqui ele já veio para cá. Por quê? Porque esse atributo aqui, ele é o enumerado. E, pessoal, a diferença do enumerado para uma tabela é a seguinte. Isso vai do bom senso do analista, tá? O cara que estiver modelando isso aqui. No caso da origem, ora, um produto, a origem dele só pode ser nacional ou internacional. Não tem outra origem. É como se fosse um sexo, ou é masculino ou é feminino. É como um estado civil que é solteiro, casado, viúvo. Quer dizer, você define, você tem um domínio muito bem definido, que não aumenta, né? Que não acrescenta. Quer dizer, você tem, digamos assim, 5 ou 6 ou até 10 valores definidos. Isso não vai aumentar. E se aumentar, pode aumentar mais um valor, né? Agora, diferentemente de um estilo. Por exemplo, o estilo do produto. Bom, o estilo do produto, dependendo do cara que for controlar isso aqui, o cara pode botar vários nomes de forma assim indefinida. Então, nesse caso, é interessante você criar uma tabela estilo para se relacionar com o produto. No caso desses atributos que você pode enumerar os seus valores, é por isso que vem o conceito da enumeração, enumeration. Aí você define como enumerado. Tá? Então, isso é uma coisa que vai muito do bom senso do desenvolvedor. Se você imaginar que você vai ter um universo indefinido de sabores, pô, transforma isso aqui numa tabela. Tá? Isso vai
do desenvolvedor, vai de desenvolvedor para desenvolvedor. Tá? É uma questão de bom senso. Tá? Bom, mas na prática, o que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Olha a origem aqui, ó. A gente definiu que a origem vai ser nacional ou internacional, e a gente coloca entre parênteses, entre aspas, o que vai de fato aparecer lá na tela. Então, lá no banco de dados, a gente vai colocar isso aqui como, vai gravar como nacional, tá? Ou como internacional. Por quê? Porque nós definimos como string, olha aqui, ó. Ó, nós definimos esse enumerado do tipo string. Então ele vai ser gravado ou como nacional ou como internacional. Isso aqui que vai ficar gravado no banco de dados, tá? Só para não passar batido, isso aqui poderia ser definido também como cardinal. Ou ordinal, não me lembro exatamente. Mas o fato é que você poderia ter um número. Tá? No lugar de nacional e internacional, você poderia ter aqui 0, 1, 2, 3. Mas aí fica difícil para você controlar. Tá? Eu acho melhor você perder um pouquinho em termos de gastar um pouquinho mais em termos de bytes, né? Você vai ter que colocar esse nome todo, né? Nacional, internacional, para todo produto, você vai ter que gravar isso aqui, do que colocar 0 e 1 e economizar em tamanhos de bytes, no entanto, a coisa não ficar muito bem definida, né? Muito bem clara. Tá? E isso aqui é uma receita de bolo, tá? Todo enumerado. Você vai definir uma descrição para ele do tipo string, e aqui a gente não vai usar nem o tipo set, não. Isso aqui é um construtor mesmo, tá? É um método construtor, ó, chamado origem, tá vendo? Ó? O método construtor, se vocês não se lembram do conceito de Java, o método construtor origem, ele tem o mesmo nome da classe origem. Tá? Ou seja, isso aqui, ele sempre vai retornar essa string aqui, ó, nacional ou internacional, desse jeito aqui. Então aqui, entre aspas, você poderia colocar acento, ser cedilha, seja o que for. Agora aqui não. Aqui você tem que colocar nesse padrão. Tá? Nem tracinho é recomendável. Tá? Então, depois dessa explicação que eu fiz em cima da origem, o sabor segue a mesma analogia, olha aqui, ó. O contexto é o mesmo. Tá? E aqui no produto, ó, ele vai ser um atributo. Ele vai ser uma propriedade que vai gerar um campo lá do meu banco de dados, do tipo string, que vai armazenar ou doce, ou suave, ou seco, ou semisseco. Ok? Maravilha. Então a gente volta agora agora que a gente já falou sobre origem e sabor, né? Esses são campos enumerados que fazem parte da minha classe produto e que foram mapeadas aqui, ó, em dois arquivos separados, ó, origem e sabor. Tá? A gente volta agora para a apresentação. E aqui eu faço esse comentário, né, na transparência, ó, a definição, igual nós temos aqui, ó, tá vendo? A definição do enumerado. Aqui a gente coloca, né, a definição do mapeamento e tal. Tá? A gente define aqui o tipo string. A mesma coisa, né, para o sabor também, né? E agora a gente vem para o estilo. Muito bem, pessoal. Agora, olha, o atributo estilo, então vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho aqui, da mesma forma que eu tinha aqui, por exemplo, esse campo aqui que é simples, né, o comissão, da mesma forma que eu tenho aqui o origem, que eu tenho o sabor, aqui eu também tenho o estilo. Só que o estilo, olha, o atributo, a propriedade estilo é do tipo estilo. E da onde é que vem esse estilo? Ó, eu vou fazer aquele mesmo procedimento, vou segurar a tecla Ctrl e vou dar um clique com o botão esquerdo, ó, em cima do estilo, olha, cliquei. Ele já abriu para mim o que, ó, a tabela estilo. Ou melhor, a minha classe estilo. Tá? Isso aqui é uma classe mesmo, pessoal. Essa classe, ela tem dois atributos, olha. Código e nome. Se a gente for lá no nosso mapeamento, só aparece aqui o nome. Por quê? Porque o código ele não precisa aparecer aqui. Da mesma forma que o código do produto não aparece, o código do estilo também não aparece. Por quê?
Porque você subentende de que existe aqui um atributo identificador, uma propriedade que vai identificar essa classe. Tá? Por isso ela não precisa aparecer aqui. Tá? Muito bem, então a gente volta agora para a gente poder comentar sobre isso aqui. Ó. O atributo estilo faz referência à tabela estilo. Portanto, antes de comentar sobre esse mapeamento do atributo estilo na classe produto, nós vamos ver o mapeamento na classe estilo no slide a seguir. Então, isso aqui ó, é o que foi definido aqui, ó, na classe produto. Tá? É o que foi definido aqui. Tá? É isso aqui. Mas antes da gente comentar sobre isso aqui, nós vamos lá no estilo para poder explicar isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos explicar agora o mapeamento do estilo. Vamos lá. Beleza. Aqui a gente tem o seguinte, olha, da mesma forma que a gente tinha lá no produto, a gente tem aqui, ó, a notação entity, para caracterizar a entidade, a notação table, para caracterizar uma tabela, daquela mesma forma, colocando o nome. E aqui, meus amigos, a gente coloca aqui, ó, classe estilo, e eu tenho aqui as propriedades código e o nome, sendo que o código, mesmo esquema, ele tem a notação ID e a notação Generate Value. Segue o mesmo padrão. Isso aqui vai ser um identificador autonumerado. O meu primeiro estilo vai ser código 1, o segundo vai ser código 2, o terceiro vai ser código 3 e assim sucessivamente. Tá? Bom, só que aqui a gente vai ver algumas novidades muito importantes que eu coloquei como observação aqui. Ó. Então, olha, voltando aqui, ó, o estilo ó, tá do jeitinho, tá vendo? Esses imports aqui, né, pessoal? Porque, por exemplo, ó, quando eu defino uma notação entity, ele tem que dizer, ó, de onde é que você vai tirar esse entity aqui? Tá aqui a classe entity, tá? Por isso que tá essa diferença, tá? Mas o importante mesmo é daqui para baixo. Que eu tenho aqui, ó, as minhas propriedades, os getters e os setters. No final eu vou comentar sobre esse hashcode e esse equals aqui, tá? Vamos lá em cima. Primeiro vamos falar sobre esse serializable. Vamos lá. Eu coloco aqui como observação, olha, observação 1. Basicamente, o serializable, que é esse cara, serve para habilitar a persistência do estado de um objeto de uma determinada classe pela API padrão do Java. A API é aquela interface, né, de programas, né, que a gente já falou muito sobre isso. Na prática, pessoal, é o seguinte, esse serializable, ele é um cara que, digamos assim, ele facilita o entendimento da nossa aplicação como uma classe de persistência. Uma classe que vai permitir inclusão, alteração, exclusão. Então, assim, isso não é obrigatório. Você implementar o serializable não é obrigatório. Mas eu digo para vocês que é altamente recomendável. É uma boa prática. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu nunca deixei de usá-lo. Mas eu tenho informações de que quem não usa sempre tem problema. Tá? Então, é uma recomendação. Tá? Acaba tornando-se uma receita de bolo a implementação desse serializable. Tá? E aí, a gente usa o serializable, e, obviamente ele vai pedir essa importação aqui. Tá? Uma outra coisa é esse, que eu coloquei como observação 2 aqui, esse Serial Version ID. O que eu estou dizendo aqui é que isso aqui é como se fosse uma versão. Ele identifica uma versão desse serializable. Então, obviamente, isso aqui vai ser né? Que vai ser sempre a primeira versão. Ou seja, uma receita de bolo também que a gente utiliza. Tá? Então, necessariamente, a gente usa esse cara e esse cara aqui. Tá? Aceitem isso e adotem como uma boa prática, para vocês não terem problema no futuro. Tá? Agora a gente vai para o seguinte, ó, eu vou dar um salto aqui, ó, e vou lá para o final da definição. Eu vou falar sobre os métodos, isso aqui é um método, ó, public é um método, hashcode, um método equal. É um método que foi definido dentro dessa classe, estilo. E para que serve isso, pessoal? Eu coloquei o seguinte aqui, olha.
Para os atributos identificadores que identificam uma entidade, das entidades do nosso modelo, iremos sobrescrevê-los com a definição do hashcode e do equals. A utilização desses métodos é altamente recomendada. Como no caso anterior aqui do Serializable e do Serial Version UID, isso aqui também não é obrigatório, mas é recomendável, pessoal. É o seguinte, vamos para o hashcode. O hashcode é uma ferramenta da JVM. A JVM é aquela máquina virtual Java, né? Usada para montar a tabela hash. Ele cria uma tabela de hash de modo correto, o que propicia um acesso mais rápido na recuperação de uma informação de uma tabela. Esse hashcode, pessoal, fazendo uma analogia assim, muito simples para vocês entenderem, é como se fosse o seguinte, eu tenho aqui uma tabela de estilos. Imagina que eu tenho uma tabela de estilos sendo representada por um armário. Eu tenho várias gavetas. Eu vou numerar essas gavetas. Então, essa tabela de hashcode, ela tem uma numeração de todos os meus estilos. Então, para você poder acessá-la, você acessa muito rapidamente por meio dessa tabela de hash. Tá? Então, é altamente recomendável usar isso aqui. Tá? E da mesma forma, esse método equals. O método equals é utilizado para comparações. A classe string e as classes wrapper subscrevem equals para garantir que dois objetos desse tipo, com o mesmo conteúdo, possam ser considerados iguais. Isso aqui, gente, vocês vão se lembrar, quando a gente estudou, né, e vocês estudaram comigo, né, a parte de programação Java, aquela parte inicial, conceitual, e vocês lembram que quando eu ia comparar dois tipos primitivos, por exemplo, um campo int, cadê o int? Aqui um int. Se eu for comparar o result, se eu for perguntar se result é igual a 1, e isso aqui foi int, eu posso fazer uma comparação simples. Se result é igual a 1. Agora, se eu definir o result como integer, o result já não é tipo primitivo, ele é uma classe. E aí a comparação tem que ser dada pelo método equals. Essa é a ideia. Tá? Então, esse método aqui é altamente recomendável na prática para quando você vai fazer comparações. Ou seja, o hashcode e o equals são receita de bolo, que você também, digamos assim, é recomendado que você as utilize. Tá ok? Bom, essa é a ideia, tá? Vamos em frente. Então aqui, ó, na parte do estilo, a mesma coisa, ó, serializable, do entity, né? Tal. Beleza. Agora, a gente vai entrar na parte que eu acho assim das mais importantes dessa aula. Olha só que interessante. Ó. Vou voltar lá na nossa classe. Olha só. Aqui, a gente vai observar o seguinte, olha. Vamos lá em produto. Observem aqui, ó. Quando a gente definiu o estilo, o atributo estilo, eu coloquei assim, ó. A notação many to one. Vamos olhar para o mapeamento? Olha, eu estou em produto, ó. Muitos to one. Muitos para um. Ou seja, eu tenho muitos produtos para um estilo. Many to one. Essa é a ideia, né? Imagina que eu estou falando de roupa aqui. Então eu tenho, por exemplo, um estilo de roupa, um estilo esporte fino. Cara, eu tenho várias roupas, várias calças, camisas, esporte fino, vários produtos. Agora, aquele produto especificamente, qual é o estilo dele? Aquela calça, esporte fino. Quer dizer, aquela calça ela só tem um estilo. Tá? Então, quando eu estou dentro de produto, dentro da classe de produto, eu faço um mapeamento dizendo que o produto, com relação a estilo, é muitos para um. E esse join column aqui, ó, significa o seguinte: qual é a referência da classe produto para a classe estilo? A referência é um carinha chamado código estilo.
Ou seja, quando você aprende lá na modelagem de dados, e quando você tem duas entidades se relacionando, tipo 1 para N, o atributo identificador de onde eu tenho 1, da classe 1, ele fica armazenado na classe N. Então, o código do estilo ele fica aqui na classe produto. É isso aqui que eu estou dizendo. Ó. Eu estou dizendo que aqui eu vou ter um código de estilo, tá? Que vai fazer referência à minha tabela de estilo. Ok? Maravilha. Então, aqui eu estou dentro do produto. Agora, e do outro lado? Vamos lá para o estilo. Aqui, ó, que é essa parte que a gente está abordando agora, da transparência, ó, que é essa parte aqui que a gente está abordando, que vocês vão achar super interessante. Olha aqui, ó. A gente definiu o atributo. Estou falando agora da tabela estilo, tá? Da classe estilo. Eu tenho um atributo código, tenho um atributo nome. Vamos lá no mapeamento, olha. Eu tenho aqui o código, não aparece o código aqui, mas eu tenho o nome, né? Mas aqui tem que aparecer o código, né? Na definição da classe. E aqui embaixo, olha, antes dos getters e dos setters, né? E depois dos getters e dos setters, eu só tenho aquele hashcode, o equals e acabou. Agora eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui. Essa definição que é super importante. Isso aqui é apenas uma definição. Aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, eu estou dentro do estilo, né? Ó, estou dentro do estilo. Estilo, você é um para muitos produtos. Um para N. Um para muitos. É isso que eu estou dizendo. Que é exatamente o contrário do que eu disse lá no produto. No produto eu disse que era muitos para um. Aqui eu disse que é um para muitos. Então a gente implementa aquilo que você aprende na modelagem conceitual no nosso mapeamento de classes. Tá? Agora, qual é o resultado disso? O resultado, pessoal, que aqui, olha, eu estou definindo uma lista de produto representada por produtos. E o que seriam esses produtos aqui, pessoal? Olha só. Vamos procurar fazer uma visualização aqui. Imaginem que eu, lá no meu banco de dados, na minha aplicação, eu selecionei um produto aqui. Por exemplo, eu selecionei uma calça. Beleza. Quando eu seleciono uma calça, automaticamente o meu mapeamento, quando eu selecionei uma calça, automaticamente ele vai dizer para mim qual que é o código do estilo dessa calça. Ele vai dizer assim, ó, o código dela aqui representa um estilo esporte fino. Tá? Ou seja, ele só vai trazer um estilo. Por quê? Porque aquele produto está relacionado a um estilo, obviamente. Agora, pessoal, quando eu estou aqui em estilo, quando eu seleciono um estilo, quando eu selecionar o estilo aqui, esporte fino, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para mim uma lista de produtos. Automaticamente, ele vai criar um objeto chamado produtos, que vai corresponder a uma lista com todos os produtos daquele estilo que eu selecionei. Olha que barato, cara. Olha que legal. E ele traz isso, pessoal, de forma assim, automática, rápida e muito interessante. Facilita demais, o Hibernate facilita demais esse nosso trabalho, tá? No momento em que você faz esse mapeamento. Tá? Então, essa é a ideia do que está sendo apresentado aqui, ó. Tá? Quando eu explico essa parte do one-to-many aqui, ó. Aqui eu estou falando sobre estilo, né? Estou tratando aqui de estilo, tá? Maravilha. E aqui, finalmente, a gente retorna, né? Aqui na apresentação, eu retornei aqui para o produto para poder voltar a comentar sobre isso aqui, ó. Tá? Indicando que aqui dentro eu vou ter o quê? Um código de estilo. Esse atributo aqui, ó, esse estilo vai ser um código de estilo. Ok? Fim de papo. Essa é a ideia que eu quero que eu preparei para a nossa aula de hoje. Tá? Mostrando para vocês essa nossa implementação. Então, o que nós fizemos foi o quê?
foi apenas estruturarmos a nossa aplicação. Com o quê? Com esse mapeamento objeto relacional. Isso que nós acabamos de fazer significa ORM. Nós pegamos um modelo conceitual, que está aqui, ó, esse modelo com essas 4 estruturas, e mapeamos esse modelo aqui, ó, esse diagrama de classe, nós mapeamos dentro da nossa aplicação Java. Tá? Agora, pessoal, o que nós fizemos aqui, ó, esse mapeamento, criando a classe produto, a classe origem, a classe sabor, a classe estilo, isso aqui não é prerrogativa somente do Java, isso eu quero que fique muito claro para vocês. Tá? Qualquer linguagem que você desenvolva utilizando o paradigma de orientação a objeto, você vai trabalhar com esse conceito. É por isso que você estuda isso aqui em engenharia de software, porque isso aqui não serve só para Java, serve para qualquer linguagem. Quando você aprende a trabalhar com diagrama de classe, quando você aprende a modelar o seu projeto, as classes do seu projeto, porque tudo isso aqui vai se transformar em tabelas lá no seu banco de dados, enumerados, por exemplo, né? Então, se você estiver desenvolvendo em PHP, por exemplo, você pode trabalhar com PHP orientado a objeto. Nós, no nosso curso, vamos trabalhar com React e trabalharemos com Node, com todo esse conceito de orientação a objeto. Implementaremos orientação a objeto utilizando Node. Tá? Então, isso que a gente está aprendendo, o que a gente viu nessa aula de hoje, não vale somente para o Java. Vocês aprenderam, sim, implementar essa estrutura dentro do Java, mas isso serve também para outras linguagens. Então, nós implementamos toda a estrutura. Então, a partir das próximas aulas, nós já poderemos criar o nosso banco de dados, criar as nossas tabelas, a tabela produto, a tabela estilo, e já implementarmos aqui, ó, no nosso formulário, a gente já vai poder implementar o quê? A gravação dos dados que forem recebidos por essa interface. Tá? Bom, para a gente poder finalizar, vamos subir aqui a nossa aplicação. Vamos ver se não deu nenhum problema, vamos fazer um testezinho, né? Porque o que nós fizemos foi apenas parte estrutural. Né? Criamos todo o mapeamento, olha, somente dessas 4 estruturas aqui. Ó. Ainda tem esse montão de coisas para fazer, só fizemos isso aqui. Tá? Bom, a aplicação está subindo. Não apresentou nenhum problema. Nós vamos agora lá na interface. Eu vou aqui, ó, vou submeter isso aqui, né? Submissão do tipo GET, né? Opa, funcionou, olha, ele trouxe direitinho, né? Tá aqui o nosso campo, olha. Estou digitando aqui, opa, beleza, tudo certinho. Vamos ver lá. Ah, ele trouxe aquele log que nós implementamos na última aula, que nós vamos tirar nas próximas, tá? Vamos deixar por enquanto isso aqui. Então, funcionou. Tá tudo certo. Tá tudo ok. A nossa aplicação tá rodando tudo direitinho. Né? Aqui, ó. Nossa aplicação, beleza, show de bola. Tá? Bom, para a gente poder encerrar essa nossa aula, eu vou parar aqui a nossa aplicação e vou fazer o seguinte, vamos recapitular uma coisa importante que agora, hoje eu não esqueci de gravar. Eu estou dentro do Warehouse, criamos essas implementações aqui, ó. Eu fui para dentro do meu diretório, no prompt, né? Onde nós temos essa nossa aplicação aqui, ó. Então, aqui dentro, o que eu vou fazer? Vou atualizar meu repositório. Então, vamos fazer essa parte prática? Vamos lá, ó. Git status. Olha, a gente vai ver aqui, olha, que ele está dizendo para a gente que a gente mexeu lá no produto Java, mexemos no estilo, na origem, do sabor, né? Mexemos no POM também, né, e tal. Vamos agora fazer um git add, ponto, para ele poder adicionar isso ao nosso repositório local. Ok, olha, beleza. Agora eu vou fazer um git commit, vamos adicionar, né? E vamos colocar um comentário, -m, vamos dizer o que nós fizemos. Nós
Implementação do mapeamento das classes produto e estilo. Beleza? Fiz aqui o commit, maravilha, já fez o commit, tudo certinho. Agora só falta fazer um push, né? Mandar lá para o GitHub. Git push menos o origin master. Beleza. Será que eu errei isso aqui? Git push, origin é com M, né? Origin. Não. Botei origin, né? Origin. Você botou 2 N. Verdade. Tem um N a mais aí. Obrigado, gente. Git push menos o origin master. Maravilha, hein? Tô vendo que vocês estão fazendo isso, hein? Gostei de ver. Git push menos o origin master. Olha só. Beleza, já está atualizado. Já estamos com a nossa cópia lá no GitHub salva. Beleza? Bom, pessoal, assim a gente encerra a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Foi bastante conteúdo, né? Mas vocês viram que foi muito de conceito, né? Que a gente apresentou, mas também implementamos isso. E agora o nosso projeto já está com esse mapeado concluído para a gente poder continuar nas próximas aulas, ok? Muito legal, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Valeu, hein? Vamos lá.